Olá, meus amores, bom dia, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Antes da tia começar a nossa aula de hoje, a tia tem 3 dicas de estudo para vocês. Procure sempre um lugar calmo, arejado, ventilado e silencioso. Tenha sempre perto de vocês seu lápis, sua borracha, seu apontador, seu material escolar para que vocês não possam estar se dispersando e sair e perdendo o foco da nossa aula. Junto com vocês, o livro de vocês da aula de hoje, que está sendo ministrada, o caderno de atividade e o caderno de vocês, para que vocês possam fazer alguma anotação que vocês considerem importante para o estudo e aprendizado de vocês. O livro que nós vamos utilizar hoje é o livro de História. Nós vamos falar um pouco sobre as principais revoltas que ocorreu aqui no Brasil no período pré-colonial, certo? O período que o Brasil começou a se tornar colônia. O que foi essas revoltas? O porquê dessas guerras? O que é que os portugueses vieram fazer aqui no Brasil? Você lembra que a tia falou? Os portugueses, eles vieram para o Brasil e conquistaram nossas terras. Só que ele começou a explorar nossas terras e começou os outros países, como França, Holanda, a África e os outros países, eles começaram a ter interesse pelas riquezas que aqui tinham. Aí começou as expedições, aí começou as entradas e as bandeiras, aí que começou a vir expedições para cá de outros para tomar posse das nossas terras. As revoltas do Brasil no período colonial, nós vamos falar hoje sobre a revolta de Beckna, mas também teve a Revolução Pernambucana, a Guerra do Mascate, a Conjuração Baiana, a Guerra dos Emboabas, a Inconfidência Mineira, que foi lá em Minas Gerais, a Revolta de Vila Rica, que ocorreu também em Minas Gerais, que foi a Guerra do Filipe dos Santos. A Revolta de Beckna foi no Maranhão, que teve a invasão dos holandeses no Maranhão, que a tia falou para vocês. A Revolução Pernambucana foi em Pernambuco. A Revolta do Mascate foi em Pernambuco também. E a Conjuração Baiana na Bahia. A revolta do período colonial do brasileira se dividiram entre interesse nativista e interesse separatista. O Brasil foi colonizado por Portugal a partir de 1500, mas a efetiva exploração do território não começou no mesmo ano. Inicialmente, os portugueses apenas extraíam das terras do brasileiro o pau-brasil, que era trocado em forma de escampo com os indígenas. Vocês lembram que quando a gente falou que a primeira riqueza que o Brasil começou a extrair daqui, que ele começou a levar a riqueza daqui, foi o pau-brasil. E como é que eles faziam essa, para poder levar esse pau-brasil para fora, para poder vender? Eles faziam aquela troca de escambo, de mercadoria. Ele dava algo que os índios não conheciam, tinham interesse de conhecer, e fazia aquela troca pela madeira para o Brasil. A falta de metais preciosos, que demoraram a ser encontrados, esse tipo de relação de troca chamava escambo, era a troca de mercadoria. Permaneceu por muito tempo. A postura dos portugueses em relação ao Brasil só se alterou quando a ameaça de perder a nova terra e seus benefícios para outras nacionalidades aumentou. Como foi que o Brasil ele começou a ter uma postura, os portugueses começou a ter uma postura, começou a querer tornar o Brasil uma colônia aqui, porque eles só vinham fazer as trocas de mercadoria e voltavam. Só que quando ele viu que tinha outros países, outras nacionalidades que estavam com interesse nessas terras, ele começou a acordar e começou a dizer, não, eu vou ter que agir. Então, ele começou a trazer expedições para tornar o Brasil colonial, tornar o Brasil uma colônia. Por quê? Porque ele estava perdendo o seu interesse, ele estava com medo de perder as terras para outras nacionalidades. Com o desenvolvimento da exploração do Brasil, em sentido colonial, ou seja, tudo que era produzido em território brasileiro iria somente para Portugal, a metrópole e detentora dos lucros finais. Então, tudo que era extraído aqui da madeira para o Brasil, ele era produzido aqui nas terras brasileiras, mas ia para Portugal. E lá, Portugal, ele distribuía
para outras nacionalidades. Como as outras nacionalidades viram que poderiam eles mesmos explorar aqui o Brasil e ter esse lucro só para eles, o que foi que ele fez? Eles começaram a invadir. Como é que eles invadiram? Como os portugueses, como a extensão litorânea, nosso território litorâneo, território litoral, ele é muito extenso. E os portugueses, eles não tinham como comandar a extensão do nosso território. Aí o que foi que eles fizeram? Eles começaram a invadir as terras. Você lembra que teve o Tratado de Tordesilhas, não lembra? Que foi um acordo feito por Portugal e Espanha. E os outros países, eles queriam ter participado desse acordo, eles queriam ficar com um pouco de terra para poder explorar. Então, aí começou as revoltas, aí começou as guerras. Esse tipo de relação está inserido na lógica do mercantilismo, que marcava a ligação da produção e do lucro entre as colônias e suas respectivas metrópoles. O modelo que possuía essas características era chamado de um pacto colonial, mas as recentes pesquisas de historiadores estão demonstrando novas abrangências sobre a rigidez desse tipo de relação comercial. Ao que parece, o pacto colonial não era tão rígido como se diz por muitos anos. A colônia tinha certa autonomia para negociar seus produtos. De todas as formas, é certo que o tipo de relação entre metrópolis e colônia envolveu a prática da exploração. O objetivo das metrópoles era auferir o máximo de lucros possível com a produção das colônias. No Brasil, antes do ouro ser encontrado e causar grandes alvoroços, a cana-de-açúcar era o principal produto produzido na região Nordeste. A exploração excessiva que era feita pela metrópole portuguesa teve seu reflexo e descontentamento a partir do final do século XVII. E com isso, entre todos esses movimentos, pode-se distinguir duas orientações nas revoltas. A do tipo nativa, que eram os índios, que eles eram os nativos, e do tipo separatista, que eram os portugueses que vieram para cá e as outras nacionalidades. Os nativos, eles estavam se relacionando aos donos da terra que já moravam aqui, que eram os índios. As revoltas que se encaixam nesse primeiro modelo são caracterizadas por conflitos ocorridos entre os colônios ou defesa de interesse de membros da elite colonial. Somente a revolta de tipo separatistas, que pregavam a independência em relação a Portugal. Entre as revoltas nativistas são importantes, as principais revoltas nativistas estão a revolta de Beckman, a Guerra do Emboabas, a Guerra dos Mascates e a Felipe dos Santos. A revolta do Beckman, que é a que a gente vai falar, ocorreu no ano de 1684, sob a liderança do irmão Manuel e Thomas Beckman. A revolta do Beckman foi uma rebelião de comerciante nordestino contra a Companhia de Comércio do Estado do Maranhão, criado pela coroa portuguesa para estimular o desenvolvimento econômico da região. O que foi essa rebelião? Os comerciantes da região Nordeste. Ela começou a se juntar todos os comerciantes que estavam se sentindo prejudicados porque eles comercializavam, eles produziam e só o governo estava tendo lucro, porque eles tinham que pagar os impostos eram altíssimos. O que foi que ocorreu? Ocorreu uma rebelião, a união desses comerciantes contra a Companhia de Comércio, que antigamente ficava no estado do Maranhão, que esse comércio foi criado pela coroa portuguesa. O pau-brasil foi o primeiro produto básico dessa economia brasileira. Então, o primeiro produto que foi explorado, que era a economia brasileira, foi o pau-brasil. O segundo produto foi a cana-de-açúcar. Aí vem o café, vem o ouro e aí sucessivamente. O pau-brasil, ele foi o primeiro produto, certo? Básico da economia, sendo explorado desde que os portugueses chegaram aqui. Então, desde que os portugueses eles avistaram a terra, que eles começaram a explorar o pau-brasil.
Alguns anos mais tarde, em torno de 1531, a coroa portuguesa resolveu adotar um modelo, certo? Ele começou a adotar o modelo das chamadas capitanias hereditárias. Vocês lembram que as capitanias hereditárias eram terras, eram lotes que eram entregues para os seus donatários. Aqueles donatários, eles eram responsáveis por produzir naquelas terras que o governo dava. Grandes pedaços de terra que foram doados a alguns homens de confiança da coroa portuguesa. Eles tinham direitos e tinham deveres. Eles tinham direito pelas terras que eles comandavam, mas eles não eram dono, eles só cuidavam dessas terras. E o dever deles que eles tinham era produzir e fazer com que aquela produção ela fosse produtiva e lucrativa para a coroa portuguesa. Com as capitanias hereditárias surgiu um novo tipo de economia, a cana-de-açúcar. Por quê? Porque um dos donos, donatários, ele trouxe, o Mendes Sá, ele trouxe a muda da cana-de-açúcar e começou a plantar nas suas terras. E aí começou a fazer o grande engenho, que foi a segunda economia básica brasileira. Pois Portugal precisava encontrar uma atividade para continuar lucrando, já que o comércio de especiaria das Índias estava entrando em decadência. Já que os produtos que eles compravam na Índia, como cravo da Índia, como noz moscada, essas especiarias, elas estavam decaindo. E só o pau-brasil também não estava dando aquele lucro suficiente que ele queria. Então, o que foi que ele fez? Ele voltou esse donatário para procurar ver essas expedições e se tornou colônia para procurar outro tipo de riqueza, outras coisas que o Brasil tinha para melhorar essa economia. Então, a primeira riqueza, a primeira economia brasileira foi o pau-brasil. A segunda economia brasileira foi a cana-de-açúcar. Em 1684, teve início a revolta nativista chamada de Revolta de Beckman, liderada pelos irmãos Thomas e Manuel Beckman, dois senhores de engenho da região do Maranhão. A rebelião se deu por meio de uma invasão ao depósito da Companhia do Comércio do Estado do Maranhão, com o apoio dos comerciantes. Então, os comerciantes apoiaram essa invasão desse comércio. Os revoltosos também expulsaram os jesuítas e tiraram o governador de seu cargo. Thomas Beckman foi enviado para a metrópole a fim de jurar fidelidade ao rei, se tornando o outro governador. Gomes Freitas de Andrade não encontrava resistência dos revoltosos. Manuel Beckman foi condenado à morte e Thomas foi expulso de suas terras, enquanto o restante dos revoltosos foram condenados à prisão perpétua. Então, o que foi que ocorreu? Como eles não conseguiram, um morreu, os outros comerciantes foram presos, o outro foi expulso, voltou para a sua terra. Porque essa revolta ela não teve sucesso. E o que foi essa guerra? O que foi essa revolta de Beckman? Foi os comerciantes que se uniu, todos os comerciantes se uniu e foram brigar, foram invadir a Companhia do Comércio do Estado. Essa companhia era chefiada por um governo, que esse governo ele era comandado pelo rei. Então, quando eles invadiram os revoltosos, porque eles estavam brigando, por quê, tia? Qual foi o motivo dessa revolta? O lucro. Eles estavam produzindo, eles estavam vendendo e não estava tendo lucro. O lucro só estava indo para a coroa portuguesa. Então, eles se revoltaram e eles quiseram participar dessa lucratividade. E aí, quando eles foram guerrear contra o maior, eles foram expulsos. Um foi expulso, outro foi morto. E o restante dos comerciantes, eles tiveram a prisão perpétua. Eles perderam a liberdade deles. Querendo rever essa aula, vá lá no nosso site www.escolapequenospassos.com.br. Visualize quantas vezes você quiser, reveja quantas vezes vocês quiserem. Essa aula está lá na nossa plataforma digital. Então, um beijo, está no livro de vocês de história. Façam atividade.
tanto do livro como da atividade de reforço, para que você possa aperfeiçoar seu aprendizado. Um beijo, até a próxima aula. Tchau, meus amores.